Olá, meu nome é João Pedro, eu sou consultor da área trabalhista e previdenciária da CPA e eu quero tratar com você sobre o pagamento de prêmio aos empregados. Aí para começar, gente, é perfeitamente possível que a empresa estipule por mera liberalidade o pagamento de prêmio aos empregados, com base lá no disposto no artigo 444 da CLT, que dispõe que as partes, empregado e empregador, podem negociar aí todas as cláusulas do contrato de trabalho, desde que observada a legislação trabalhista e os documentos coletivos de trabalho aplicáveis. Então, com base nessa liberdade, é possível que a empresa estipule o pagamento de prêmio aos empregados. E aí nós vemos diversos tipos de prêmios, né? Como, por exemplo, prêmio por assiduidade, prêmio por tempo de serviço, entre outros. Aí a questão da nomenclatura vai ficar a critério do empregador, bem como o motivo do pagamento. É possível também que o prêmio esteja previsto no próprio documento coletivo de trabalho, seja na convenção ou no acordo coletivo. E aí, nessa situação, o empregador tem que observar efetivamente o que prevê ali o documento coletivo para efetuar o pagamento desse prêmio. Nos documentos coletivos é comum nós vermos os biênios, né, triênios e aí vários outros tipos de prêmio com relação a tempo de serviço, por exemplo. Nessas duas hipóteses, tanto de pagamento por mera liberalidade do empregador, bem como quando tem previsão no documento coletivo, os prêmios eles vão integrar o salário dos empregados para todos os fins, e inclusive vão sofrer as incidências normais de INSS e FGTS. Só que nessa situação, gente, do pagamento de prêmios, surgiu com a reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, a figura do prêmio que não sofre as incidências legais e nem integra o contrato de trabalho dos empregados. Esse prêmio, que está previsto lá no artigo 457, parágrafo 2º, a CLT conceitua ele como as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. E aí, gente, o que é um desempenho superior ao ordinariamente esperado nas atividades? Vai depender de cada caso, vai depender de cada empresa, da função que o empregado exerce, e dentro da estrutura da empresa, se ele tiver esse desempenho superior ao que se espera dele, em princípio é possível o pagamento aí de um prêmio para esse empregado sem que haja as incidências legais e sem que haja a integração desses valores no contrato de trabalho. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil, por meio de uma solução de consulta, trouxe alguns requisitos aí para esse prêmio da reforma trabalhista, para que ele não sofra incidência legal. É a solução de consulta número 151 de 2019. E a Receita Federal entende que para que não tenha a incidência de INSS e FGTS, o prêmio são aqueles pagos, né, exclusivamente assegurados e empregados, de forma que não vão aí alcançar os valores pagos aos segurados contribuintes individuais. Ou seja, né, gente, o contribuinte individual, que é aquela pessoa física que trabalha para a empresa sem vínculo de emprego, ou mesmo um sócio que retira prolabore, o que eles recebem, o que eles oferem, né, gente, não é efetivamente salário. Então, não há se falar em prêmio nessa situação. O segundo requisito da Receita Federal nessa solução de consulta é que esses valores não se restringem a dinheiro, né, podendo ser pago em forma de bens ou de serviços. Aí é basicamente o que a própria CLT dispõe. Além disso, não poderão decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, em hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador. Então não é possível que esse prêmio específico tenha sido acordado anteriormente, né, gente? Ou mesmo acordado a estipulação de uma meta e o empregado chegou nessa meta, em princípio aí tiraria essa liberalidade da questão do pagamento do prêmio. E, por fim, devem decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de forma que o empregador deverá comprovar objetivamente qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Aí é a questão da comprovação objetiva de efetivamente o que se esperava do empregado e o que ele fez aí além do que se esperava dele. E aí nessa situação nós podemos citar, por exemplo, o empregado vendedor que tenha uma meta e ele dobrou, triplicou essa meta. Esse tipo de caso seria sim um desempenho superior ao que se espera dele. Mas, por exemplo, ele tem uma meta
e passou um pouquinho dessa meta, um pouco a mais, em princípio, né, gente, não haveria se falar aí num desempenho superior ao que se espera dele, né? Se espera que ele bata a meta, algo ali próximo, mas muito além disso, aí sim justificaria o pagamento do prêmio. E é importante ressaltar que nesse caso específico do pagamento do prêmio da reforma trabalhista, a empresa tem que efetivamente comprovar, numa eventual fiscalização ou reclamatória trabalhista, qual foi esse desempenho que o empregado desempenhou além do que se esperava dele. Era isso que eu queria tratar com vocês. O pagamento do prêmio para os empregados é perfeitamente possível que o empregador efetue esse pagamento por mera liberalidade ou previsão em documento coletivo, hipótese em que vai integrar o salário, vai sofrer todas as incidências, e observando esse novo prêmio da reforma trabalhista, que não tem as incidências legais, contudo deve-se comprovar aí um desempenho superior ao que se espera do empregado. Obrigado, até a próxima!